Olá, boa noite, muito bom estarmos juntas. Eu queria trazer uma reflexão para você que fala sobre o poder de Deus. É tão bom quando a palavra de Deus chega e nos renova. Eu ontem recebi uma palavra através de um profeta, através de um escolhido do Senhor, e aquilo transformou meu coração e aquilo mudou. Eu tive uma noite de tanta paz, uma noite que eu não tinha há muito tempo e me inspirou então para estar falando para vocês sobre o poder da palavra. É muito bom nós experimentarmos esse poder que a palavra tem. A palavra do Senhor, ela é capaz de motivar muito a sua fé. Quando você lê a palavra, quando você escuta pregações baseadas na palavra, aquilo transforma a sua vida de uma maneira maravilhosa. E eu queria trazer uma reflexão que fala sobre o desafio de Elias e dos 400 profetas de Baal e do que aconteceu depois. Eu não sei se você já conhece essa passagem bíblica, mas se você não conhece, está lá no livro de 1 Reis, a partir do capítulo 19. Elias estava sendo procurado pelos reis para ser morto. Os profetas do Senhor, eles estavam sendo mortos. E Elias, então, andando, é encontrado por um servo do Senhor, mas que servia ao rei da época. E ele manda um recado através daquele servo ao rei: fale que eu quero me encontrar com ele. E escolhe o Monte Carmelo como o local deste encontro. E no Monte Carmelo ele desafia 400 profetas que serviam aos deuses da época, ao Baal, e eles escolhem o seguinte desafio: eles colocam um altar, os 400 profetas colocam um altar, colocam o seu sacrifício naquele altar, e primeiro eles clamam aos deuses e dançam, e isso segue por quase um dia inteiro. Mais da metade do dia eles dançando, eles orando a Baal, para que o Deus que consumisse aquele sacrifício através do fogo seria o Deus mais forte. Esse era o desafio. Então, foi feito um altar com um sacrifício pelos profetas de Baal, e Elias fez um altar ao Senhor, e depois de todo aquele tempo dos profetas clamando, e do sacrifício não ser consumido pelo fogo, não desceu fogo, não aconteceu nada, Elias prepara o altar com as pedras, coloca a lenha, coloca o cordeiro em pedaços do sacrifício, ainda joga água, cava uma canaleta ao redor e derrama água sobre as pedras, sobre o sacrifício, sobre a lenha, e começa a orar para que Deus se manifestasse, para que todos vissem quem era o Deus. E o Senhor consome com fogo. Na hora aquele sacrifício, o fogo desce do céu e consome, e todos veem aquela manifestação de poder. E então reconhecem e se ajoelham e reconhecem que o Senhor é Deus. E Elias teve essa intrepidez, essa autoridade, porque ele estava no poder do Senhor. E depois de manifestar todo esse poder, então todos aqueles profetas de Baal são mortos por Elias. E Elias então sai. E quando o rei então fica sabendo e vai conversar com Elias, Elias manda um recado para que ele fosse para outro local, porque ia cair uma grande chuva. É a passagem que ele manda o servo ir lá na montanha ver se a chuva estava chegando, e o céu estava limpo, não tinha uma nuvem no céu, e o servo volta até que vê uma pequena nuvem. Mas eu quero te falar isso porque Elias,
ele se movia pelo poder do Senhor, ele sabia das coisas que o Senhor ia fazer e ele corre à frente. O rei sai para fugir da chuva de carro e Elias, pelo poder do Senhor, diz a palavra, vai correndo à frente dele. Ou seja, Elias estava cheio do poder de Deus. Mas depois de acontecer tudo isso, vem o homem, Elias fraqueja e vai andando pelo deserto, se senta embaixo de uma árvore e, cansado e desgastado, pede para que o Senhor o leve, pede para morrer. E é tomado pelo medo, porque agora ele recebe um mensageiro que diz que Jezabel quer matá-lo e uma simples mensagem de que ela queria matá-lo faz com que Elias fique com medo. E Elias quer morrer e ali ele é alimentado por anjos debaixo daquela árvore até que ele vai para uma caverna e entra numa caverna. Não somos nós às vezes assim? Quando nós estamos cheios de fé, vivendo debaixo do poder de Deus, nós podemos muito, mas quando nos abatemos e nos deixamos levar pelo medo, às vezes é uma coisa pequena, diante de tudo aquilo que ele estava vivendo, aquela mensagem de Jezabel foi algo pequeno e ele quis morrer porque ele estava agora na sua força, ele estava agora com temor, ele deixou que o temor, o medo, o desânimo fossem seus conselheiros e não a voz do Senhor e não a palavra do Senhor. Nós temos que ter a palavra do Senhor como nosso conselheiro, que nós não deixemos que o medo e que o desânimo sejam nossos conselheiros, ou nós vamos fazer como Elias, entrar numa caverna. Mas o Senhor é maravilhoso e Ele pode, assim como Ele resgatou Elias lá na caverna, e se manifestou através de uma brisa suave, porque o Senhor, Ele não tem uma maneira de se manifestar, Ele se manifesta poderosamente, tanto no fogo quanto numa brisa. O Espírito Santo, Ele é suave e Ele pode alcançar todos os corações, que Ele alcance agora o seu coração, em nome de Jesus, e que você seja renovada. Amém.